O que é viver bem? Bem-vindo ao canal Ultimamente. Hoje mergulharemos em uma das questões mais profundas e universais da existência humana. O que é viver bem? Pode parecer uma pergunta simples, mas basta pensar um pouco para perceber o quanto ela é complexa, pessoal, cheia de paradoxos e contradições. Afinal, viver bem é a mesma coisa que ser feliz? É ter dinheiro, saúde, liberdade, paz? Ou seria, talvez, um pouco de tudo isso misturado com algo que não sabemos nomear? Essa pergunta acompanhou os grandes pensadores ao longo da história. E não se trata apenas de uma curiosidade intelectual. Trata-se de uma urgência. Em um mundo acelerado, fragmentado, ansioso e muitas vezes vazio de sentido, saber o que é viver bem pode ser a diferença entre uma vida desperdiçada e uma vida vivida com profundidade. 1. O mito da felicidade permanente. Vivemos em uma época obcecada por felicidade. Revistas, redes sociais, vídeos de autoajuda, propagandas, todos gritam que devemos ser felizes o tempo todo. Como se a vida tivesse virado uma espécie de parque de diversões interminável. Um parque onde ninguém pode estar triste, cansado ou desanimado, porque isso significaria fracasso. Mas será mesmo que viver bem significa estar feliz o tempo todo? Luiz Felipe Pondé, com seu olhar ácido e realista, nos alerta. Essa obsessão pela felicidade é muitas vezes uma armadilha. Ela nos infantiliza, nos transforma em seres incapazes de lidar com a dor, com a frustração, com a imperfeição da vida. A promessa de uma felicidade contínua é, antes de tudo, um produto. E como todo produto, ela precisa de consumidores insatisfeitos. Pessoas que se sintam constantemente incompletas, carentes de algo que só poderá ser comprado, conquistado, seguido ou imitado. O filósofo grego Epicuro, já no século IV m.N., dizia que a felicidade está na ausência de dor, na serenidade da alma, no prazer moderado. Não na euforia, não na ostentação, não no prazer desenfreado. Ou seja, viver bem não é estar feliz sempre, mas saber lidar com os momentos de infelicidade sem perder o sentido da vida. 2. O peso das expectativas. Muitas vezes não vivemos bem porque estamos presos às expectativas dos outros e também às nossas próprias idealizações. Queremos viver como os influencers, como os colegas, como os vizinhos. Mas esquecemos que cada vida tem sua história, sua dor, sua trajetória única. Leandro Carnal costuma dizer que uma das chaves da maturidade é assumir a própria vida com responsabilidade e liberdade. Isso significa parar de culpar os outros ou as circunstâncias e aceitar que viver bem depende, em grande parte, das escolhas que fazemos. É claro que há injustiças, tragédias, dores que não controlamos. Mas mesmo nessas situações, há um espaço possível de liberdade. Como disse Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração nazistas, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude diante de qualquer circunstância. Viver bem, portanto, é parar de viver a vida dos outros e começar a viver a sua, com autenticidade, com coragem, com a consciência de que o tempo é finito. 3. O elogio do cotidiano. Uma das maiores ilusões modernas é a crença de que uma vida boa é feita apenas de momentos grandiosos, viagens internacionais, festas luxuosas, conquistas espetaculares. Mas a maior parte da vida acontece no pequeno. No café da manhã, no banho quente em um dia frio, na risada boba com um amigo, no pôr do sol visto da janela. Mário Sérgio Cortella nos lembra que a grandeza da vida está justamente na capacidade de perceber sentido no ordinário, no que é rotineiro. Ele chama isso de inteligência do cotidiano, a sabedoria de perceber que a vida é agora, neste instante, e não apenas nos grandes eventos. Quem espera viver bem apenas quando tudo for perfeito, talvez passe a vida inteira esperando. Viver bem é cultivar presença, gratidão e atenção no agora. 4. Trabalho e propósito. Uma vida boa também está ligada ao sentido do que fazemos. Passamos boa parte da existência no trabalho, e muitas vezes ele se torna fonte de angústia, estresse, vazio. Mas o trabalho, quando bem orientado, pode ser uma fonte de realização profunda.
Não se trata de romantizar o trabalho duro ou ignorar as desigualdades do mercado, mas de compreender que uma vida boa precisa de algum propósito, de algo que vá além do simples sobreviver. Não é preciso ter um grande propósito salvador do mundo. Às vezes, o propósito é cuidar da família, ensinar, construir, servir, criar. O importante é que haja sentido, direção, algo que nos conecte com o outro e com o mundo. Viver bem é trabalhar com dignidade, com ética, com sentido. É entender que o valor do que fazemos não está apenas no salário, mas na contribuição que oferecemos. 5. Relações. O coração da vida. Ninguém vive bem sozinho. Somos seres sociais. E boa parte da nossa alegria ou tristeza vem da qualidade das nossas relações, com amigos, família, colegas, amores. Mas aqui também há um desafio. Relacionar-se exige maturidade emocional. Não é apenas estar cercado de pessoas, mas ser capaz de construir vínculos saudáveis, respeitosos, verdadeiros. Luiz Felipe Pondé é um crítico da cultura da superficialidade nas relações. Para ele, a busca por amores perfeitos e amigos ideais nos afasta da realidade. Os outros são imperfeitos, assim como nós. E é nessa imperfeição compartilhada que se constrói o amor real, a amizade profunda, o companheirismo duradouro. Viver bem é aprender a amar com os pés no chão, sem ilusão, sem dependência, mas com generosidade e verdade. 6. A convivência com a dor. Um dos maiores equívocos contemporâneos é tentar eliminar completamente a dor da vida. Como se a dor fosse um erro, um sinal de que algo deu muito errado. Mas a dor faz parte da existência. E mais do que isso, muitas vezes, ela nos ensina, nos molda, nos transforma. Leandro Carnal costuma dizer que a dor não é opcional, mas o sofrimento crônico sim. Sofrer permanentemente por algo que já passou, alimentar mágoas, repetir tragédias, isso é escolha. Mas sentir dor diante de uma perda, de um fracasso, de uma injustiça, isso é humano. Viver bem não é fugir da dor, mas dar sentido a ela. É atravessá-la com dignidade e aprendizado. 7. O silêncio e a interioridade. Vivemos em um mundo barulhento. As vozes externas, redes sociais, opiniões alheias, cobranças, são tantas que, muitas vezes, perdemos o contato com nossa própria voz interior. Mário Sérgio Cortella fala da importância do silêncio como espaço sagrado para a reflexão. O silêncio nos devolve a nós mesmos. Ele nos permite escutar aquilo que a correria abafa. Nossas angústias, intuições, desejos verdadeiros. Viver bem é ter momentos de recolhimento. É cuidar do mundo interior com a mesma atenção que damos ao exterior. 8. Limites, disciplina e liberdade. A vida boa exige limites. Parece contraditório, mas a liberdade só se sustenta com disciplina. Luiz Felipe Pondé ironiza a ideia de que liberdade é fazer o que se quer, na hora que se quer. Para ele, esse é o caminho da infantilização. A verdadeira liberdade exige responsabilidade. Escolher algo significa renunciar a outras possibilidades. Significa arcar com consequências. A disciplina, tão subestimada em tempos de viva ou agora, é um dos pilares de uma vida bem vivida. Ela nos permite realizar projetos, construir relações, superar dificuldades. Viver bem é saber equilibrar desejo e limite. É ter liberdade para escolher e maturidade para sustentar as escolhas. 9. Espiritualidade e transcendência. Mesmo quem não acredita em Deus sente, em algum momento, a necessidade de um sentido maior. De algo que transcenda a mera sobrevivência biológica. A espiritualidade, religiosa ou não, é uma dimensão essencial da vida bem vivida. Ela nos conecta com algo maior, nos tira do centro do universo, nos ensina humildade. Pode ser através de uma fé tradicional, da meditação, da arte, da filosofia, da natureza. O importante é reconhecer que viver bem não é só satisfazer desejos, mas também buscar sentido, silêncio e transcendência. 10. A morte como mestra. Falar de viver bem é, inevitavelmente, falar da morte. Porque é justamente a consciência da morte que nos obriga a refletir sobre o que vale a pena. Mário Sérgio Cortella frequentemente cita a frase: qual é o legado que você quer deixar? Que marcas você quer imprimir no mundo?
Viver bem é viver de forma que, quando a morte vier, e ela virá, possamos olhar para trás com mais gratidão do que arrependimento. A consciência da morte não é um convite ao desespero, mas à intensidade. A viver com mais coragem, mais presença, mais verdade. Conclusão. O que é, então, viver bem? Viver bem é, antes de tudo, viver com consciência. É saber que a vida é finita, frágil, preciosa. É escolher o que importa e deixar o que é ruído. É cultivar vínculos, trabalhar com propósito, aprender com a dor, saborear o cotidiano, buscar o sentido. Viver bem não é ter tudo, é saber o que vale a pena. Não existe fórmula mágica. Cada pessoa, com sua história, sua cultura, suas possibilidades, precisará encontrar seu próprio caminho. Mas existem pistas, valores, princípios que podem guiar essa jornada. E talvez o mais importante de tudo, viver bem é um processo contínuo, não um estado final. É uma construção diária, feita de escolhas, quedas, aprendizados e recomeços. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se te inspirou a pensar sobre sua vida com mais profundidade, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também busca viver com mais sentido. Deixe seu comentário contando o que significa para você viver bem e inscreva-se no canal Ultimamente para mais reflexões como esta. A vida é agora, e ela merece ser bem vivida. Até a próxima!